Gente, chegou uma pergunta aqui no box do Story que eu depois vou tentar colocar no feed também. Como mostrar à sociedade que deficiências não visíveis são importantes e têm os seus direitos? E aí, assim, como mostrar à sociedade? Você vai pegar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais conhecido como o LBI, que nesse ano está fazendo 5 anos de criação. Aí você vai pegar esse estatuto, vai, ó, esfregar na cara da sociedade. Na verdade, existe muita dificuldade de entender o que é a deficiência. Né? As pessoas ainda estão muito presas em deficiência como aquilo que se vê. Então, por exemplo, usar uma muleta, uma bengala, uma cadeira de rodas, ou ser amputado de algum membro, que isso é visível, né? Mas existem várias outras deficiências não visíveis. Então, por exemplo, uma dor crônica, por exemplo, algum órgão do meu corpo não estar funcionando, por exemplo, uma alteração da memória, uma surdez. Tudo isso são deficiências não visíveis. Então, eu acho importante, na verdade, acho que o problema disso tudo, né, a dificuldade da sociedade de entender sobre as deficiências não visíveis, é porque tem muita desinformação, muita deseducação sobre o que é a deficiência, e isso é papel de todo mundo, né, o papel de toda a sociedade em se informar e de formar os outros, não só a pessoa com deficiência, quanto quem convive e com quem convive com pessoas, né, de um modo geral. É importante saber disso, né? E por que eu digo que é responsabilidade de todos? Porque durante muitos anos a deficiência só dizia respeito à limitação daquela pessoa e aquela pessoa com deficiência. A sociedade praticamente não tinha nada a ver com isso. Era problema dela. E agora não. Agora o conceito de deficiência diz respeito à pessoa que tem limitação e também às pessoas do entorno, à sociedade que está no entorno. Então, é muito importante e, na verdade, é responsabilidade da sociedade saber sobre isso. Então, eu vou ler aqui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o conceito de deficiência, e para vocês entenderem do que eu estou falando. Se vocês quiserem, é só jogar no Google o que vocês acham, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou lá no meu site, psicoreab.com.br, no setor de downloads, tem também lá para baixar. Então, vamos lá. No artigo 2º está escrito: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, é uma pessoa que ela já tem um impedimento, seja físico, intelectual, mental, sensorial, que é de longo prazo, e aí quando ela encontra barreiras, ela não consegue nem desempenhar as atividades dela e nem participar de atividades como qualquer outra pessoa. Isso é considerado deficiência. Aí, para entender o que são essas barreiras, quando ela encontra barreiras, além de ela ter os impedimentos dela, quando ela encontra barreiras, ela não consegue desempenhar tudo isso. Na LBI, barreiras está definida como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. E aí ela divide em 6 tipos de barreiras. A primeira barreira é a urbanística, que ela que está lá nas vias e nos espaços abertos ao público, de uso coletivo, seja espaços públicos ou privados. A segunda barreira é a arquitetônica, que está presente nos edifícios,
também públicos ou privados. A terceira barreira são as barreiras nos transportes, então seja no sistema ou no próprio meio de transporte. A quarta barreira são as barreiras nas comunicações e nas informações. Então, qualquer obstáculo, seja atitude, comportamento ou qualquer dificuldade no sistema de comunicação, na tecnologia de informação, tanto para comunicar, expressar ou receber qualquer tipo de mensagem ou informação. A quinta barreira são as atitudinais, né, que são as atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. E a última barreira são as tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, vocês conseguem entender que essas barreiras, isso, na verdade, não tem a ver com a pessoa com deficiência, tem a ver com a sociedade, o modo como a sociedade está estruturada, o modo como a sociedade funciona. E quando eu falo sociedade, isso implica em todos nós. Então, como nós nos organizamos, nós nos comportamos e nós proporcionamos espaços em que caibam pessoas com deficiência. Voltando lá à pergunta, como mostrar que as deficiências não visíveis são importantes e têm seus direitos, eu diria que tanto faz para as deficiências visíveis ou não visíveis, nós temos o papel, nós que eu digo todo mundo, tanto as pessoas com deficiência, quem trabalha com esse público, os familiares e quem convive com esse público e toda a sociedade, nós temos a obrigação de saber o que é deficiência, divulgar sobre o que é deficiência, educar sobre isso, saber qual que é a legislação das pessoas com deficiências e, se não conseguir extinguir, ao menos diminuir as barreiras que impedem as pessoas com deficiência de acessarem e de participarem da sociedade.